aí, vamos comer? Você vai fazer aquela viagem maravilhosa para a França, conhecer Paris, conhecer outras cidades e aí é claro que em algum momento você vai precisar se alimentar. E se alimentar bem, para que você possa ter boa disposição para aproveitar muito bem essa experiência, não é verdade? Então, eu quero saber uma coisa, eu tenho certeza que você se prepara e se preparou, se você vai já viajar, se preparou muito bem para essa viagem. Mas você também se preparou para se comunicar em francês na hora de se alimentar? Pergunta. Se a sua resposta for sim, não, talvez ou mais ou menos, olha só, vale a pena você conferir esse vídeo. Eu sou a Vera Franco, vou te mostrar várias expressões relacionadas à alimentação e vou te dar uma super dica no final do vídeo. Então, cola aqui e saboreia. Ops! Aproveita o conteúdo de hoje. Todos nós precisamos nos alimentar, isso é fato. Mas você já parou para pensar como é que seria a comunicação nesse momento tão importante que é a hora de comer? Então, veja aí algumas expressões importantes em francês que você precisa conhecer para a sua viagem. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é como se referir aos momentos do dia. Sim, porque aí você sabe, olha, eu vou comer de manhã, à tarde, à noite. Então, como é que eu digo esses momentos em francês? Como é que eu digo de manhã, de tarde, de noite, né? Então, por exemplo, eu vou falar o período da manhã. Então, como é que eu digo amanhã, né? Eu vou comer de manhã, por exemplo. Então, para falar amanhã, eu digo le matin. Isso aí. Então, repete aí para treinar bem le matin para falar amanhã. Se você vai se referir ao período da tarde, nós vamos dizer l'après-midi. Isso mesmo. Então, que é après-midi, mas se eu quero falar à tarde, né? Eu digo l'après-midi. Se você quer falar o período da noite, eu digo le soir. Então, esses são os três momentos do dia, os três principais momentos do dia. Le matin, l'après-midi e le soir. Très bien! A gente tem aí dentro desses momentos as refeições principais que nós fazemos, certo? Então, de manhã, né? Pendant le matin, durante a manhã, a gente tem o café da manhã. E como é que eu falo café da manhã em francês? Eu digo petit déjeuner. Isso aí. Se eu quiser falar o café da manhã, então eu vou dizer le petit déjeuner, tá? Então, le petit déjeuner para falar café da manhã. Se eu quiser falar o almoço, então eu vou dizer le déjeuner. Le déjeuner. Très bien. E se eu quiser falar o período, né, da noite que a gente vai jantar, então eu quero falar o jantar, eu vou dizer le dîner. Isso aí, le dîner. Então, só revisando. Le petit déjeuner, temos o le déjeuner, então le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Très bien. Aí você fala assim, ai Vera, mas aí eu tô lá passeando, conhecendo a França e tal. E à tarde eu quero fazer um lanchinho, isso aí. Então, olha só, de manhã você tem o petit déjeuner, na hora do almoço ali, a midi, né? Você tem o déjeuner, à noite você tem, né, le soir, você tem o dîner. Mas se à tarde você quiser fazer um lanchinho ali, por exemplo, a gente tem uma expressão para isso também que a gente pode chamar de goûter. Então, para falar o lanche, né, eu digo le goûter, tá? Le goûter. Então, vamos encaixar aí dentre as refeições. Então, por exemplo, vamos lá. Temos as quatro, então. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter e le dîner. Très bien. Então, são quatro aí, temos as três refeições principais. Eu acrescentei aí o lanche, né? Lembrando que o goûter, a palavra goûter, ela pode ser também no sentido de verbo, aqui ele tá como substantivo, né? O lanche da tarde, por exemplo, o lanche. Então, le goûter. Mas se eu quiser dizer assim, por exemplo, experimentar, no sentido, vou experimentar uma comida, ou eu vou lanchar, então tem essa função também de experimentar comida.
E lanchar eu uso como verbo, tá? Goûter, tá bom? Então você pode usar também como verbe, como verbo. Très bien. Além disso, é importante a gente conhecer o que vai à mesa, certo? Então nós já vimos os momentos principais do dia, as refeições do dia, como é que a gente fala em francês e como é que a gente diz também os utensílios que vão estar à mesa. Como é que a gente fala em francês? Então vamos falar agora de uma expressão em francês que é les couverts. O que é les couverts, né? Les couverts tem uma ideia ampla, que é, na verdade, todo um conjunto de utensílios que a gente põe à mesa, que a gente prepara ali na mesa para a gente fazer uma refeição. Então, eu separei aqui uma listinha de alguns itens que a gente vai falar ali, por exemplo, para colocar à mesa, tá bom? Então, acompanha aí. Quando você quer falar isso aqui, ó, une assiette. O que é uma assiette? Uma assiette, ela em francês é feminino, para nós em português é masculino, tem uma palavra masculina, para dizer prato. Então, eu quero falar um prato, eu digo une assiette, tá? Fourchette, o que é uma fourchette? É um garfo, então eu digo une fourchette, se eu quero falar um garfo. Então, compara aí também que garfo em francês é feminino e masculino no português, né? Eu digo um garfo e eu digo une fourchette, um garfo, tá? Vamos supor que tem lá, então, a colher também. Então, em francês eu digo cuillère. Então, une cuillère. Une cuillère para dizer uma colher, né? Se eu quiser falar uma faca, olha que legal. Faca, né? A colher, ela é feminina, então, em português e em francês. Mas faca é feminino em português e é masculino em francês. Olha lá, não se confunda. Então, em francês eu digo un couteau. Un couteau para dizer uma faca, tá bom? E o que eu digo aqui, ó? O que é isso? Une serviette. Une serviette, que também é feminino lá no francês, é masculino em português, que é um guardanapo. Então, une serviette é um guardanapo. Se eu disser assim, ó, une tasse, par exemple, ó, né? Une tasse é uma xícara, tá? Então, uma xícara. E se você precisar adoçar lá o seu café, o seu chá, enfim, você pode pedir sucre, né? Du sucre, açúcar, mas você pode também pedir o adoçante. Então, vamos falar adoçante aqui, que é mais compridinha essa palavra, ó. Edulcorant, edulcorant. Então, l'edulcorant é o adoçante, tá? E sucre, o açúcar. Se você precisa de um canudinho ali, né? Às vezes tem, então você precisa de une paille, para falar um canudo, também é feminino em francês, né? Une paille. Se precisar de um copo, a gente diz un verre, certo? Très bien. Vamos revisar aí, ó. Então, une assiette, une fourchette, une cuillère, un couteau, une serviette, une tasse, l'édulcorant, du sucre, une paille e un verre. Très bien. Então aí é um conjuntinho médiozinho que eu separei dos principais itens que fazem parte desse pôr à mesa, né? Desse que a gente fala da expressão de les couverts. E para o vídeo de hoje eu também separei aí alguns itens sobre café da manhã ou até você pensar num lanche da tarde, enfim, alguns alimentos aí, como é que a gente diz em francês, né? Então são alguns elementos que a gente às vezes tem no café da manhã ou num lanche à tarde, enfim. Vamos lá então? Baguete, a famosa baguete, né? Então você já sabe, né? Nem precisa dar muita explicação, né? Baguete é aquele pão mesmo, ou bengala, como algumas pessoas falam em português, a bengala, o pão, certo? Aquele pãozinho comprido, delicioso, né? A baguete, então anota aí, baguete. Mas às vezes você quer comer uma baguete com o quê? Com beurre. Oh, o que é isso, Vera? Beurre. O que é beurre? Beurre é a manteiga. Então,
Falamos baguete, falamos beurre, outra coisinha aí para você conhecer. Biscotte, se você quiser pedir ou se você quiser comprar no supermercado, lá vai ter na embalagem escrito biscotte. Biscotte são as torradas, né? Então são torradas. Tem também biscuit, se você quiser falar de biscoitos, né? No geral, se quer comer um biscoito, você vai no mercado, ou você vai, né? Alguém vai falar, ou você vai pedir, enfim, você já sabe falar aí, biscuit. Café, opa, café é uma coisa que muita gente gosta de tomar, então tem que saber, café, que é o nosso café. Olha só, atenção, porque quando a gente escreve café em francês, é a mesma escrita, é exatamente igual em português, então a gente escreve café mesmo com acento agudo. No entanto, em francês, qual é a função do acento agudo? A função do acento agudo ali em francês normalmente vai fechar o som da vogal, né? Nesse caso, o E ali, ó, café, então especialmente vai com E, né? Então, ao invés de a gente falar café, a gente vai falar café, isso aí. Então, o acento agudo em francês, ele é o oposto ali do português. Ao invés de falar café, eu digo café, très bien. Agora, se eu falar um café au lait, você já sabe o que é. Opa, até rimou, né? Então, café au lait é o café com leite. Então, lait, isso mesmo, é leite. Então, café au lait, très bien. Cereal, opa! Algumas pessoas gostam de comer cereal, né? Durante o quê? O petit déjeuner. Vai revisando aí se você lembra das principais refeições do dia. Então, cereal é um item que algumas pessoas gostam de ter no café da manhã, até dependendo até no lanche da tarde, por que não? Eu às vezes faço dessas, né? Então, cereal é os cereais aí, então, para falar cereais. Chocolat chaud. Chocolat chaud, quando tá aquele tempinho fresco, né? Você gosta de tomar um chocolate quente, um chocolat chaud. Se a gente disser assim, ó, confiture aux fraises, o que é a confiture? Olha só, a ideia de confiture é geleia. Então, agora anota aí que você vai aprender algumas frutinhas aí. Então, ó, se eu disser, ou se você vir escrito, ou se alguém te falar, ou se você quiser pedir, se você for comprar, por exemplo, enfim, confiture aux fraises. Então, confiture aux fraises, eu estou querendo dizer o quê? A geleia de morango, tá? Mas se eu quiser, por exemplo, de pêssego, como é que eu digo, né? Então, confiture au pêche. E se eu quiser falar, por exemplo, de ameixa, então, confiture au prune. Eu vou repetir só para você pegar a pronúncia aí, hein? Tá bom? Confiture aux fraises, confiture au pêche e confiture au prune. Très bien. Só alguns exemplos para você ter. Mas você já entendeu aí que a ideia de confiture é para falar geleia, né? E vamos para o próximo item que eu separei hoje. Claro que eu poderia ficar assim muitos dias falando sobre vocabulário de comida e tal, mas eu separei algumas coisas para hoje, né? Porque senão não vai dar. Vou ter que fazer você acampar e ficar quietinho, quietinha, me acompanhar aqui vários dias, né? Então, eu selecionei alguns itens. E o próximo é crêpe. Crêpe, que você já conhece, até em português a gente fala, comer um crepe, né? Tá, um crepe, que é aquela panqueca, né? Então, acho que já estamos aí mais familiarizados, né? Esse aqui também, então é um croissant, isso mesmo, croissant. Lembrando que eu já dei dica em outros vídeos que o O com I escrito ali junto no francês, ele tem um som no português que é esse aqui, ó, uá, né? Então o O com I tem o som de uá. Então, croissant, très bien. Próximo item que é uma coisa também deliciosa e que tem muito na França, tem vários tipos, é o fromage. O que é o fromage? Eu adoro fromage, né? Gosto muito. Fromage é o queijo. Então, para você falar de queijo, no geral, você já memorizou aí a palavra, né? Fromage. Très bien. Gâteau. O que é um gâteau? Não, gâteau não é um gato
com uma acentuação assim, um gâteau, né? O gâteau no francês é um bolo. Então, se eu falar, por exemplo, o meu preferido é um gâteau au chocolat, eu estou falando de um bolo de chocolate, mas então você já conhece a palavra gâteau, que é para falar bolo. E essa aqui não é docinha como gâteau, é salgadinha, então é o jambon. Jambon, se você quiser fazer um sanduíche lá, a gente falou agora há pouco de quê? De fromage. Então a gente geralmente gosta aí, tem muita gente que gosta de fazer o sanduíche de fromage e jambon. O que é então? É o queijo e o presunto, né? Então, jambon, para a gente se referir em francês ao presunto. Se eu falar isso aqui, ó, jus, o jus, o que é o jus? Jus d'orange, por exemplo, é o suco. Então, jus é suco. Jus d'orange, suco de laranja. Olha, outra fruta que você aprendeu aí hoje, né? Outro item. Lá no comecinho, eu falei pra você de beurre, que é o que mesmo? Você lembra? Manteiga. Mas se eu quiser falar margarina, eu digo margarine. Très bien. Então, margarine. Anota aí, treina a pronúncia, né? Beurre, manteiga. Margarine, para falar literalmente margarina, tá? Melon, outra fruta, melão, né? Melon. Mas se eu quiser falar assim, ó, eu coloquei em ordem alfabética aqui, né, para facilitar, pra gente se organizar aqui. Então, melon. Mas eu falei agora há pouco de gâteau, certo? Mas gâteau, chocolate, eu tô falando do bolo de chocolate. Mas se eu quiser falar de um pedaço de bolo, eu vou dizer un morceau de gâteau. Tudo bem? Un morceau de gâteau. Morceau de gâteau, tá? Para falar pedaço de bolo. E se eu disser isso aqui, ó, você já sabe o que é confiture, que é o que mesmo que a gente falou agora há pouco. Confiture é a geleia. E se eu disser isso aqui pra você, olha que expressão mais compridinha, hein? Du pain avec de la confiture. Então, pain avec de la confiture. O que é pain avec de la confiture? É pão com geleia, né? Então, a expressão completinha seria du pain avec de la confiture, certo? Então, pão com geleia. Então, se eu falar para você du pain avec du beurre, você já sabe também que é o pão com manteiga. Muito bem. E essa aqui que também começa com P, é uma frutinha aí também bacana. Muita gente aprecia pomme. O que é uma pomme? Uma pomme é uma maçã, certo? Se você gosta disso aqui também, ó, uma mistura de frutas no café da manhã, ou no lanche da tarde, ou até mesmo no jantar, enfim, você tem aí uma salade de fruits. Salade de fruits é a expressão se você quer se referir à salada de frutas. Então, é uma salade de fruits. Très bien. Outra palavrinha e outra expressão com S. Un sandwich. O que é um sanduíche? Un sandwich, né? Se eu tenho pain, du pain, du fromage e do jambon, que são itens que eu já falei para você o que significam em português, eu tenho um sanduíche, né? Então, um sanduíche. Tem também uma outra palavra que eu separei aqui, com S, que é a saucisse. O que é a saucisse? Normalmente ela tem a ideia de linguiça, a saucisse. E tem um termozinho para você deixar específico que você quer, por exemplo, uma salsicha, tá? Aí você diz então uma saucisse de Strasbourg, por exemplo, que já fica claro que não é a linguiça, que é a salsicha, que é essa que a gente conhece, né? Então, compridinha, fininha e tal. Então, a saucisse, ela tem uma relação com linguiça, com tipos de linguiça, tá? E a saucisse de Strasbourg é o que a gente chamaria, então, de salsicha em português. Ça va? Tudo bem? Então, vamos para a última palavrinha com S hoje aqui dessa listinha que eu preparei de itens para você, ó, se alimentar bem lá en France, né? Saucisson, anota aí.
saucisson. Saucisson é quando você quer se referir ao salame, tá? Então, saucisson para dizer salame. Muito bem. Agora eu vou fazer um combinado aqui de algumas frutinhas que eu já falei para você e vou acrescentar outras. Então, presta atenção, ó. Tarte aux pommes. Delícia. Tarte aux pommes é uma torta de maçã. Você já aprendeu agora há pouco que pomme é maçã. Então, tarte aux pommes, uma torta de maçãs. E se eu quiser falar, Vera, uma torta de morango? Eu digo uma tarte aux fraises, tá? Vera, mas eu prefiro torta de limão. Eu também curto uma torta de limão. Então, vamos pedir uma tarte au citron, né? Très bien. Mas tem gente que prefere pera. Eu também gosto, né? Falou em doce, então eu tô dentro. Então, para quem prefere aí uma torta de pera, é só pedir uma tarte au poire. Tarte au poire. Lembra que eu falei que o com i dá som de ua no português. Então, poire escreve com oi, né? Para falar pera em francês, né? Então, poire. Vamos só treinar então aí essa pronúncia, porque eu falei várias palavras aqui, né? Então vamos lá, ó. Tarte aux pommes, tarte aux fraises, tarte au citron, tarte au poire e tem mais uma que eu vou acrescentar aí. Já pensou em falar em torta de damasco, por exemplo? Bem gostoso, hein? Então é uma tarte aux abricots. Então vamos acrescentar aí nessa lista. Tarte aux abricots. Muito bem. Tarte aux pommes, tarte aux fraises, tarte au citron, tarte au poire e tarte aux abricots. Torta de damascos, né? Depois que você comeu lá, né? Às vezes você tá assim, puxa, eu comi bastante, né? Algumas pessoas querem pedir alguma coisinha pra fechar ali, até pra ajudar na digestão, que é o thé. O thé, então, é o chá, né? Un thé. Muito bem. Se você quiser pedir isso aqui, ó. Eu falei agora há pouco de morceau, né? Eu falei de um pedaço de bolo, por exemplo, um morceau de gâteau. Mas se você quiser pedir uma fatia, por exemplo, de pão. Eu quero uma fatia de pão. Um exemplo, né? Eu posso dizer isso aqui, ó. Une tranche. Se você quiser falar fatia, você vai usar tranche. Então, eu quero uma fatia, une tranche. Eu quero um pedaço de pão, por exemplo. Eu digo un morceau de pain, tá? Muito bem. E o último item que eu coloquei aqui na listinha é com Y, que a gente diz Y em francês, é o Y. Então, esse aqui fica, ó, presta bem atenção, tem duas pronúncias possíveis, tá? Você pode ouvir assim, ó, yaourt, e você pode ouvir yaourt, tudo bem? As duas são consideradas corretíssimas, tá? Que significa, então, yaourt ou yaourt? É o iogurte. Então, para dizer yaourt, né? O que é o yaourt? Você já sabe aí, né? Tenho certeza que você já decorou. Então, yaourt ou yaourt. Só não esquece desse detalhe, tá? Da pronúncia, que pode ser os dois. Yaourt ou yaourt para se referir a iogurte. Super bien! Então, olha quanta coisa a gente viu até agora, mas espera que tem um pouquinho mais. Olha só, como é que a gente fala de pontos de cozimento, assim, pontos especialmente para falar de carne, tá? Você gosta de passada, mal passada, enfim. Como é que a gente faz isso em francês? Então, primeiro, como é que fala carne em francês? Olha lá, viande. Então, carne em francês é viande, certo? Très bien. Então, os três pontos principais, tá? Que a gente fala, então, mal passado, ao ponto e bem passado. Então, como é que a gente faz? Em francês, para falar esse mal passado, eu vou dizer sonhant, tá? Anota aí, pratica a pronúncia também. Então, sonhant, sonhant. E claro, eu vou usar no feminino que eu tô falando de carne, né? Então, eu vou falar sonhante, sonhante, tá? Je veux la viande sonhante. Eu quero a minha carne, né? Então, mal passada, sonhante. Se você quiser falar o ponto em francês, você vai dizer à point. À point, certo? Très bien. Então, reserva aí. Sonhante, à point,
E agora a gente vai ver a bien cuite. A terceira, então, bien cuite. Então temos sonhante, à point e bien cuite. Mas olha só, agora vem a dica para você. Olha só, presta muita atenção, porque isso aqui é importante, tá? Quando eu digo en français, né, sonhante, para me referir à carne, eles têm uma tendência a comer assim mais crua que a gente, né, normalmente no Brasil. Não tô dizendo no geral, né? Tem aquelas pessoas que preferem realmente comer mais crua e tal, mas lá no geral, então na França, eles têm uma tendência de quando você falar assim, sonhante, ela é escorrendo mesmo, tá? Então aquela carne ainda vermelhona e escorrendo sangue ali, você vê ali, então ela é mais mais pra crua mesmo ali, então é sonhante mesmo, tá? Se você pedir à point, que seria ao ponto, na França ela ainda é uma carne vermelha ali, tá? Não tá assim passadinha, não, porque o nosso ao ponto, normalmente você já não vê assim muito de sangue na carne, ela não tá muito vermelha, já tá marronzinha ali, né? Então não tá aquele vermelhão. Mas na França ela ainda tá um pouco vermelha, não tá sanhante, né? Não tá lá escorrendo assim, sangue ali, tipo, bem vermelhona, mas ela ainda é uma carne que tá crua, ainda tá assim, crua que eu digo, né? Ela ainda tá vermelha ali, não tá muito, não tá passadinha, não. E para eles, então, quando você fala bien cuite, que teoricamente no francês seria bem passada, ela seria mais ou menos o nosso ao ponto. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Qual é a dica para você, né? O bien cuite dele seria mais ou menos o nosso ao ponto ali, de ao ponto para começar a ficar, né, bem passada. Então, se você é uma pessoa que gosta da carne realmente bem, né, ainda com bastante sangue, ali bem vermelha, você vai pedir sonhante, tá? Se você gosta da carne mal passada, então você faz o inverso ali, você transfere, tá? Então, se você gosta da carne mal passada do nosso ponto de vista aqui no Brasil, então a mal passadinha ali, ela vai ser correspondente ao point, tá? A point, desculpa, né? A point da França. Então, se você gosta de uma carne mal passada, você pode até pedir para eles, então, o à point, tudo bem? A point que vai corresponder, então, a esse mal passado nosso, tá? Para eles tá ao ponto, mas para nós seria um mal passado, assim, tudo bem? Não é muito comum na França você ouvir as pessoas pedirem uma carne bien cuite, tá? Eles né, até estranham assim, porque normalmente o geral é deles pedirem sanhante ou à point, tá? Porque eles gostam de mais cruazinha assim, digamos, né? A gente também gosta aqui no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu prefiro um pouquinho mais passadinho, então no meu caso, eu pediria sempre bien cuite. Então, se você é uma pessoa que gosta, assim, de comer a carne, mas que ela não esteja vermelhona ainda, que ela já esteja marronzinha, assim, né? Então, se você gosta de ao ponto ou um pouquinho mais passadinha, então, como eu, você pede, então, a bien cuite. Porque se você pedir a point, ela ainda tá avermelhada lá, tá? Ela ainda vai estar vermelhinha, não vai estar, assim, bem passadinha ainda não, tá? Então eu considero o à point deles como se fosse o nosso mal passado ali, tá? Então se você gosta do ao ponto, talvez seja mais adequado você pedir uma bien cuite, tá bom? Fica aí a dica então para você não errar, né, no ponto da carne quando você for comer, quando você for pedir lá. Eu trouxe uma listinha de vocabulário que a gente aprendeu palavras sobre itens que normalmente tem no café da manhã ou no lanche da tarde, e aí pro almoço ou pro jantar, claro,
teria uma série aí de outras palavras, mas assim, para falar de carne, então para falar de viande, eu achei essencial falar disso com você hoje. Então, os 3 pontos principais, tá? Saignante, à point e bien cuite. Então, toma cuidado aí para pedir o ponto certo de carne para você. E aí, já dá para falar um pouquinho aí em momentos de refeições, né? Já consegue se virar para fazer refeições para se alimentar. Na verdade, eu desejo que você faça ótimas refeições, curtindo uma excelente viagem. E se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, se acha que te ajuda de alguma maneira ou ajuda alguém que você conhece, que você pode aí compartilhar, não esquece de deixar o seu joinha aí que indicar que você gostou desse conteúdo. E também, se por acaso ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreva aí também, tá? E aciona o sininho para que você possa receber notificações de mais vídeos com mais conteúdo bacana e que vai te ajudar também, tá bom? Então, bisous e à bientôt!